É um prazer para mim estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Trago saudações do pastor Rui, o meu pai. Ele fez a cirurgia na sexta-feira. Ele pediu-me para eu dar uma saudação aos irmãos, que ele está a recuperar bem. Na sexta-feira à noite ele já foi para casa, no mesmo dia que fez a cirurgia. Correu tudo bem, ele até agora está-se a sentir bem. Mesmo a recuperação da anestesia, que era o que ele estava mais preocupado, ele diz que sente-se muito bem, que parece estar bem. Até agora parece estar bem. As dores também parece não ter muitas dores, porque eu vejo lá em casa já a mexer-se muito, o que me assusta um pouco, porque ele tem lá os pontos, né? Aquilo foi aberto, tem lá os pontos, mas ele sente-se bem, já se anda lá a movimentar muito, mas pela graça do Senhor correu tudo bem. E o meu pai, ele quer que os irmãos fiquem tranquilos, continuem a orar para que a recuperação seja completa e vamos estando orando por ele durante esta semana para que ele, daqui mais algum tempo, ele já esteja aqui de volta. Eu hoje trago uma palavra no livro de Joel. Muitas vezes a gente conhece o livro de Joel e apenas conhecemos alguns versículos. Eu digo, normalmente só conhecemos 4 versículos do livro de Joel. Mas eu não vou pregar sobre esses 4 versículos. Pelo menos a primeira parte da pregação não vai ser sobre esses 4 versículos. Muitas vezes a gente conhece o livro de Joel como o livro do Espírito Santo, o livro da profecia, né, do Espírito Santo para nós. Mas eu não vou ainda tocar nessa parte. Eu vou expor um pouco, vou ver outra parte do livro de Joel hoje. Eu quero pedir já perdão aos irmãos, se os irmãos repararem que a minha dislexia hoje está muito grave. É normal, porque eu, quanto mais cansado fico, mais ela se nota. E eu tenho passado uma semana bastante dolorosa lá no Instituto Bíblico, porque tem sido muitos testes, muitos trabalhos, tem sido muito cansativo, dormi muito pouco, ainda fazer viagens e ao fim de semana ainda estar cá a todo vapor. É complicado, mas, irmãos, por isso eu peço já desculpa se repararem que às vezes a minha língua parece que torce e as palavras saem um pouco mal. Não estranha, não é que eu não sei falar, mas é que a minha dislexia de vez em quando afeta um pouco mais. Então, eu gostava de ler, e antes de ler, o livro de Joel, ele passa-se de uma altura cujos historiadores não sabem exatamente mesmo quando é que foi. O livro de Joel, nós sabemos que foi escrito pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele teve... Dizem que ele começou a reinar durante o reinado de Joás, no reino de Judá. E ele profetizou num tempo de grande dificuldade no reino de Judá. O reino de Judá estava a passar por uma grande dificuldade, tanto o reino de Judá como o reino de Israel, eles estavam a passar por uma altura de grande dificuldade, porque o rei tinha desviado o povo de Deus e eles estavam a ser ameaçados. Eles estavam a passar por uma crise política e uma crise financeira, assim dizendo, e religiosa. Porque eles estavam a passar por uma altura em que eles tinham desviado de Deus, eles estavam a ser ameaçados pelos povos à volta de serem conquistados e eles estavam em grande aflição. E se nós formos ver um pouco, hoje a gente está a passar por uma situação mais ou menos igual. Nós estamos a passar por uma aflição política. Porque, vamos ser sinceros, a nossa situação política não é muito agradável. Nós estamos a passar por uma situação de crise financeira e nós estamos a passar por uma situação de crise moral. Então, eu quando estava a ler o livro de Joel, eu começo a ver estas características e eu vejo, uau, uma grande coincidência, que é bem parecido connosco. E o profeta Joel é levantado por Deus nesta altura para ele trazer uma mensagem específica para o povo de Judá. Ele traz alguma coisa realmente de muito interessante a este povo, porque eles tinham abandonado Deus, eles estavam a adorar deuses e ídolos pagãos, e eles tinham se desviado de Deus. E por causa disso, eles estavam a passar por grande aflição. Mas o profeta Joel, ele vem com uma solução para eles. Ele vem-lhes trazer alguma coisa para transformar as suas vidas. E então eu agora gostava de convidar para que abrissem em Joel 2, no capítulo 2, no versículo 12. Depois de Joel ele demonstrar que se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de atitude, eles iriam ser destruídos,
porque eles estavam a desviar-se da presença de Deus e Deus não podia os ajudar. E eles estavam a ser ameaçados pelos aqueles povos todos à volta. E depois do profeta Joel demonstrar isso ao povo de Judá, ele diz assim: e ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós vemos aqui que Joel ele está a trazer algo, está a dar uma mensagem realmente um pouco dura ao povo de Judá. Ele está dizendo, olha, vocês estão nessa situação, convertam-se, mudem de atitude. Se vocês estão nessa tão grande aflição, por que é que vocês continuam assim, vendo que a solução está à vossa frente, está aos vossos olhos ali, vocês podem ver, e por que é que vocês continuam assim? Olhem, convertam-se. Convertam-se de todo o vosso coração. De todo, completo. E isso com jejuns, com choros e com pranto. E eu gostei muito desta passagem, no versículo 13, quando ele diz, rasgai os vossos corações. Sabem, naquela altura havia uma grande tradição do que o povo de Judá começou a ter, que era quando eles passavam por uma altura em que eles se desviavam de Deus, quando eles queriam voltar para Deus, eles queriam se humilhar perante Deus, eles tinham a tradição já antiga que eles rasgavam as suas vestes perante Deus. E eles ficavam ali vestidos com sacos de pano e ficavam ali na presença do Senhor, demonstrando humilhação. Mas como isso foi tantas vezes que eles fizeram isso, isso começou-se a mostrar uma tradição e não algo feito de coração. E o profeta Joel ele vai e diz, o que é que ele diz? Ele diz, rasgai aos vossos corações. Não me interessa que vocês rasguem as vossas vestes. Não me interessa que vocês tomem uma atitude exterior, que vocês estão-se a converter. Eu quero é que vocês rasguem os vossos corações. E irmãos, e nós neste tempo que nós estamos a viver um tempo muito paralelo ao que o profeta Joel estava a passar. Uma situação em que o povo não queria nada com Deus, uma situação em que o povo estava de uma aflição de crise política e crise financeira, e eles também não queriam, o povo hoje também não quer nada com Deus. Parece que não querem, ouvem falar e não querem ouvir, não querem saber. E até mesmo, eu digo isto e com alguma tristeza, mesmo dentro às vezes da igreja, há pouco temor de Deus. E sabem, mas o que o profeta Joel estava a dizer hoje também se aplica. Se nós queremos sair desta situação, se nós estamos muitas vezes a passar por uma situação de crise na nossa família, se nós estamos a passar por uma situação de dificuldade na nossa vida, a única solução para isso é rasguemos os nossos corações perante Deus e Deus vai trazer uma solução para a nossa vida. O que este país necessita é rasgar os seus corações e humilhar-se perante Deus e dizer que nós não somos capazes na nossa força, nós não conseguimos solucionar as dificuldades do nosso país, mas nós sabemos que existe um Deus maior do que todo o universo e Ele pode fazer alguma coisa por nós. Como aquele povo, o profeta Joel estava a dizer, há uma oportunidade para vocês e há uma oportunidade para cada um de nós. Há uma oportunidade para cada um de nós. Não importa quão difícil seja a tua situação. Esta crise nacional afeta cada um de nós, afeta as nossas vidas. Mas sabem, nós temos a oportunidade, se mesmo que o país não faça essa decisão, nós temos a oportunidade de cada um de nós tomar essa atitude. Cada um de nós, individualmente, nós podemos tomar esta atitude. De rasgar os nossos corações, de nos humilharmos perante Deus. E como o profeta diz, isso fazei com jejuns, com choro e com pranto. Não importa a dificuldade que tu estejas a passar, não importa a maior dificuldade que seja, parece ser uma coisa impossível, estás desempregado, já estão a bater à porta por causa da tua renda, já estás com salários a entrar e não te pagam, estás com uma dificuldade, já tens as tuas rendas todas por pagar e já não sabes mais o que fazer, não tens comida na mesa. Eu quero te dizer, quando tu te humilhares perante Deus, quando tu rasgares o teu coração perante Deus, todas essas situações vão ser resolucionadas.
Todos esses problemas que parecem tão grandes vão parecer tão pequenos, porque tu vais ter um Deus tão grande a acompanhar-te. Amém. Os irmãos estão aqui comigo? Os irmãos acreditam nisso que eu estou a dizer? Quantos de nós estamos a sentir esta crise? Eu pergunto diferente. Quem é que não está a sentir esta crise? Poucos. Todos nós agora, quanto mais passa o tempo, cada vez estamos a perceber mais disso. Antes a gente, assim, muito simples, antes a gente podia comprar mais um chocolate por mês, agora já nem isso, nem metade do chocolate. Nem aquilo que achávamos necessário estamos a conseguir às vezes fazer. Temos que cortar por todos os lados. Já não é só fazer mais um buraco no cinto, a gente até tem que vender o cinto que é para ter alguma coisa. Então a situação cada vez está pior. E, irmãos, é necessário, é nestas situações que a igreja tem que se levantar, com pranto e com choro e com jejum, com a autoridade de Deus. Nós temos que clamar ao nosso Deus por mudar esta situação do nosso país. Não chega nós falarmos, existe uma oportunidade, Deus pode solucionar. Não, irmão, nós temos que tomar uma atitude de fé, nós temos que tomar uma atitude de prostrarmos perante Deus, que nos prostrarmos perante o nosso Deus e dizer: Deus, nós precisamos que Tu alteres a situação da Tua igreja, nós precisamos que Tu alteres a situação deste país, Tu precisas de agir na nossa cidade. Quando nós vemos a destruição que houve neste fim de semana, quantas famílias já passando por dificuldades, ainda veem as suas casas abaladas. É de uma pessoa desesperar. Mas existe um Deus que pode solucionar isso tudo. Vamos ler o versículo 14. O profeta não acabou ali a palavra ainda. Ele diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação, o Senhor vosso Deus. O profeta está a dizer: olha, se vocês tomarem essa atitude, quem sabe se Deus não olha para vocês em misericórdia e vos dá mais uma bênção, vos dá mais uma oportunidade, se vos dá mais uma portinha aberta para vocês ainda conseguirem escapar a esta crise. Quem sabe? Mas é preciso tomar essa atitude. E o profeta Joel, ele volta a tocar no assunto. Ele diz, no versículo 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, o profeta Joel volta a enfatizar: olha, se vocês querem realmente que haja uma alteração na vossa situação, todos têm que ser chamados. Não pode ser alguns, tem que ser todos. Toda a nação tem que ser chamada, toda a nação tem que tomar esta atitude. Todos, não importa, não há acepção de pessoas aqui. Tem que ser todos chamados. Mesmo os bebés que ainda mamam, tem que ser os filhinhos pequeninos, tem que ser ainda os recém-casados, tem que ser todos, seja quem for, mesmo aqueles que estão em lua de mel, têm que vir, têm que tomar uma atitude, têm que mudar a sua posição perante Deus, têm que vir, mesmo os anciões. E muitas vezes a gente pensa que para que haja um avivamento na igreja é necessário apenas o pastor orar. O pastor que ora, o pastor que fique lá, o pastor vai orar por toda a igreja e toda a igreja vai ser abençoada. Irmãos, não pode ser. Se nós queremos que todo o povo seja abençoado, temos que começar a orar. Todos nós. Não podemos ficar à espera que seja só o pastor. Se nós queremos ver coisas extraordinárias começarem a acontecer neste país, se nós queremos ver coisas extraordinárias acontecer na nossa igreja, tem que começar por um ponto de partida, que somos todos nós. E nós vamos ver uma alteração espetacular. Os irmãos acreditam nisso? Se não acreditam, eu vou-vos mostrar que isso é verdade. Vamos ver mais. De seguida, o profeta volta a falar para Israel, para Judá. E ele
fala que vai haver uma solução imediata. Que essa não é a que mais me toca a mim. Não é que eu quero enfatizar. Mas mesmo assim o profeta Joel fala para a nação e diz: olha, o Deus de Israel ouviu o vosso choro. Ouviu o vosso clamor. Ouviu como vocês estavam a passar. Ele ouviu a vossa atitude. E vocês vão ter uma nova oportunidade. Deus vai fazer voltar a crescer os campos terem novamente a possibilidade de serem ceifados. A vinha vai voltar a dar a uva. Ele fala de várias situações e o exército que vem de norte vai ser destruído e vocês vão ser salvos. E isso está do versículo 18 ao 27. Ele fala disso. E ele mostra que realmente aquela situação vai ser solucionada. Mas ele mostra ainda alguma coisa muito mais espetacular. Ele disse, e agora nós vamos ler aquele tão conhecido texto, porque nós já percebemos o que é que estava antes e porque é que foi escrito isto. Versículo 28. Agora nós vamos tentar entender o porquê deste texto. E acontecerá depois do quê? Depois que vocês se humilharam, depois que vocês levantaram o jejum, depois que vocês clamaram ao vosso Deus, depois que vocês todos se juntaram e clamaram a Deus numa só voz, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois que o povo de Israel tomasse aquela atitude, o profeta Joel diz, a partir da mensagem de Deus, que Deus tinha dado ao seu coração, ele dá a mensagem que Deus queria, e ele diz, depois que vocês tomarem essa atitude, eu não só vou-vos abençoar abundantemente com bênçãos terrenas, mas eu vou-vos abençoar espiritualmente. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vai ser uma coisa espetacular. E eu gostava de agora que nós fôssemos ver o que é que aconteceu lá em Atos. Sabem que este texto também está descrito em Atos. E vejam em que situação também isso aconteceu. Atos capítulo 1 e versículo 14. Primeiro eu quero ler o versículo 14. Atos 1, 14. Atos 1,14 diz assim, e todos estes eram os apóstolos e os que tinham andado com Jesus, diz, e todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isto foi antes, um tempinho antes, que depois nós lemos em 2:1. Que é o texto que nós gostamos mais de ler. Nós gostamos mais de ler esta parte aqui. Que é 2:1 diz, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Nós vemos que, antes de acontecer o dia de Pentecostes, antes que houvesse o cumprimento da profecia de Joel, que ele fala lá em Joel 2:28, teve que acontecer o mesmo que aconteceu, que o profeta Joel disse que eles fizessem no capítulo 2, no versículo 12. Tinha que haver choro, oração, clamor. E foi isso que eles fizeram. Eles dizem que eles estavam todos juntos. E todos estes perseveravam unânimes em oração. Irmãos, quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une para orar, para clamar, para estar junto do seu Pai,
vai acontecer coisas extraordinárias. Como aconteceu no início do movimento pentecostal, aqui em Atos 2. Antes que descesse o fogo do Espírito Santo sobre aqueles 120 homens e mulheres, teve que haver oração, teve que haver jejum, teve que haver derramamento do Espírito, teve que haver ali uma posição de humilhação perante Deus. Não foi assim do nada. Nós estamos unânimes aqui, assim, olha, vamos ver quando é que isto vai acontecer. Jesus disse que vinha o Espírito Santo. Então vamos ver aqui quando é que acontece. Não. Jesus disse para eles perseverarem juntos em oração, juntos em Jerusalém, e que depois descia do alto. O Espírito Santo desceria do alto. E assim aconteceu. Irmãos, quando nós quisermos que comece a acontecer coisas extraordinárias na nossa igreja, que comece realmente a acontecer milagres, quando começa a acontecer prodígios, coisas extraordinárias, pessoas sendo abençoadas de forma espetacular, que nós nem nos apercebemos como é que é possível, como é que isto aconteceu. Quando nós começarmos a ouvir os testemunhos, e isso só pode acontecer quando a igreja se levantar em oração e em clamor perante Deus. É necessário. As coisas não acontecem do nada, irmãos. É preciso um clamor, é preciso alguém investir tempo de oração. Nós temos visto isso ao longo dos tempos, mas mesmo assim a gente não aprende, a gente não consegue entender e muitas vezes nós não vamos por esse caminho. Nós esperamos é que Deus derrame de graça. De graça é a salvação, irmãos. O resto nós temos que perder tempo, nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que estar de joelhos e clamar ao nosso Deus. Derrama do Teu Espírito Santo, derrama, enche-nos com o Teu Espírito Santo, faz milagres na Tua igreja, muda situações de dificuldade de saúde, muda situações financeiras. Irmãos, para que isso aconteça tem que haver o derramamento do Espírito Santo. E para que isso aconteça tem que haver um clamor na sua igreja. Amém? Já pensava que estava sozinho aqui. Eu pensava que os irmãos já tinham ido de porta afora. Mas é necessário, irmãos. Nós vemos na história das Assembleias de Deus, quando aquele grupo de pessoas começou-se a juntar lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Irmãos, acham que aquilo aconteceu assim do nada? Foi assim do nada? Não foi. Foram pessoas que começaram a buscar intensamente a presença do Espírito Santo, a clamar perante Deus. Eles juntaram-se e eles disseram, nós só vamos sair daqui quando o Espírito Santo descer. E isso começou por uma jovem que estava no Instituto Bíblico e ela começou a ler a palavra de Deus e ela viu, espera lá, mas o Espírito Santo também é para nós. E ela começou a clamar. Ela disse, eu quero ser batizada. E isso no ano de 1990. Não, 1900. A minha dislexia já está a afetar um pouco. Em 1900, no dia 31 de dezembro, ela começou a clamar a Deus e ela disse, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada. E ela não parou, ela continuou. E sabe o que aconteceu? Ela não foi batizada no dia 31 de dezembro de 1900, mas foi batizada no dia 1 de janeiro de 1901. E ali começou o movimento do Pentecostes recente agora, das Assembleias de Deus. Ela começou a falar em línguas e ela nem sabia o que aquilo era. Porque tinham ficado quase 1900 anos sem isso acontecer. Porque nós esqueceram-se da origem da igreja. A igreja começou quando desceu no Pentecostes o Espírito Santo. Irmãos, e quando nós clamarmos assim, da mesma maneira que esta jovem disse, eu só saio daqui quando eu for batizada com o Espírito Santo. Quando nós tivermos essa atitude e nós começarmos a clamar a Deus, Deus, eu só saio daqui quando Tu me abençoares, como Jacó teve aquela atitude quando lutou com aquele anjo. Ele disse, eu só saio daqui, eu só desisto quando Tu me abençoares. Eu não vou sem que Tu me abençoares. E nós temos que tomar essa mesma atitude, irmãos. Se nós queremos alguma coisa da parte do Pai, nós temos que clamar. Nós temos que nos dedicar, nós temos que ir para a batalha, nós temos que ir para o joelho no chão, nós temos que ir clamar a Deus. Deus, eu só saio daqui quando Tu trouxeres uma solução para a minha vida, quando Tu trouxeres uma solução para a minha vida financeira, quando Tu trouxeres uma solução para a minha vida familiar, quando Tu trouxeres uma solução para a situação da minha família.
Irmãos, e quantos de nós precisamos que Deus intervenha na nossa situação familiar, seja na parte económica, seja na parte de crise uns com os outros, de relacionamentos. Irmãos, o Espírito Santo, Ele quer e Ele está pronto. Falta nós. Como nós já ouvimos hoje, falta o nosso passo. Falta só nós dizemos assim, Deus, eu quero. Como nós vimos que o povo de Judá, eles quando clamaram, quando eles rasgaram realmente os seus corações na presença de Deus, Deus, como o profeta tinha dito, Ele é um Deus misericordioso e benigno, que Ele se arrepende do mal, Ele vai abençoar-vos de novo. Como o profeta tinha dito, o nosso Deus é misericordioso, Ele olha para nós e Ele ainda quer hoje intervir como interviu no povo de Israel. Ele disse, olha, as nações estão já a ameaçar, não precisam de se preocupar mais com isso. Eu vou lá e aquilo acabou-se. Que eles não têm força mais. A gente aniquila aqui o povo estava já a ameaçar. Como em outras circunstâncias nós vimos na palavra de Deus. Nós vimos quando o Zedequias, agora esqueci-me do nome do rei. O rei, o descendente, agora isto passou, mas eu sei qual é a situação. Que foi o que estava com Isaías, e acho que é Ezequias, é isso. E pronto, os irmãos já perceberam mais ou menos quem é o rei. Mas era um rei de Judá. E ele estava numa situação muito difícil. O exército da Assíria, ele foi e cercou Jerusalém. E o rei olhou pela sua janela e viu, aqui isto está difícil. E porque ele viu, para lá, a coisa vai aquecer. Eles já conquistaram as cidades todas à volta. A gente somos a última cidade onde está o templo, onde está realmente, era o centro da nação. E se eles conquistam isto aqui, a gente já era. A gente vamos ser exilados juntamente com o povo de Israel. Porque o reino de Israel já tinha ido, mas o reino de Judá ainda tinha ficado lá. Mas sabem, quando ficou naquela aflição, diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram, o que é que a gente vai fazer? E o profeta Isaías disse para eles, olha, calma, manda um emissário lá, ou aquele povo, e diz que o Deus de Israel, o Deus de Judá vai livrar-vos. E o rei, pronto, se tu dizes, tu és o profeta, tu deves saber dessas coisas. E ele lá manda. E o rei da Assíria começou-se a zombar deles. Espera lá, mas a gente tem aqui um exército maior do que todo o povo de Judá. E tu dizes que nós vamos ser aniquilados? Espera lá, mas como é que é essa conversa aí? E diz que naquela mesma manhã seguinte, diz que veio uma peste e que levou-os a todos. Aquele exército foi praticamente todo destruído. Deus diz que os escritos da Assíria diz que foi uma peste. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus enviou os seus anjos para ferir o povo, para ferir o exército da Assíria. E diz que aquele exército ficou tão mal, que eles tiveram que fugir de novo para a terra deles e deixaram Judá em paz. E Deus deu o livramento para a vida deles. E irmão, isto nós queremos livramento para a nossa vida. É hora de começarmos a clamar. Numa situação em que o nosso país não está boa. Numa situação em que nós vemos que vamos confiar em quem? Só uma pessoa que a gente pode confiar é no nosso Deus. E quando nós começarmos a confiar nele, nós vamos ver que os problemas da nossa vida vão começar a ficar tão pequeninos. Vão ficar tão pequeninos como aquele exército ficou. Aquele exército parecia tão grande aos olhos humanos, mas para Deus ficou assim tão pequenino. E é assim que Deus vê os nossos problemas, tão pequeninos, que Ele pode solucionar facilmente. E eu queria terminar apenas perguntando, quantos de nós estamos dispostos a realmente termos esta atitude de clamarmos a Deus, de realmente nos humilharmos perante Deus, nesta situação difícil do nosso país, e se nós queremos ver coisas a acontecerem na nossa igreja, nós temos visto que tem havido um ênfase na parte espiritual, que nós queremos ver coisas acontecer, nós temos pessoas doentes, que nós queremos ver Deus operar milagres.
Quantos estão disponíveis para realmente levantar um clamor perante Deus, de levantar um jejum perante Deus, seja o que for, seja uma noite de oração, seja um dia de jejum, seja um clamor perante Deus, seja durante 2 horas, 3 horas, mas estarmos dedicados a Deus. Quantos é que estão dispostos a tomar essa atitude perante Deus? Eu estou disponível para Deus, para fazer isso para Deus. E irmãos, os irmãos podem ter a certeza que quando nós levantarmos este clamor, nós vamos ver coisas a acontecer. E nós vamos ter também que estar preparados para ver essas coisas. Nós vamos ter que estar preparados para também dar toda a glória para Ele. Amém? Queria só orar com os irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vemos que muitas vezes a situação de Judá não foi a melhor, mas que Deus sempre esteve lá para eles quando eles se humilharam perante Deus. E, irmãos, e nesta situação difícil, eu sei que há muitas pessoas a sofrer neste país. Eu sei que há muitas pessoas com dificuldades financeiras neste país, com dificuldades de emprego, com dificuldades na sua família porque o dinheiro não está a entrar, não há pão para meter na mesa. Mas eu creio que Deus tem uma solução para este país. E eu quero orar por nós e eu quero orar por esta nação. Porque se nós não orarmos, a Bíblia ensina-nos a orar pelos nossos governantes. E nós, em vez de tanto criticá-los, nós devemos orar por eles. E pedir a Deus que os dê sabedoria, que eles possam fazer o melhor para o país e não o melhor para os seus bolsos. Amém? Quantos estão disponíveis para orar agora comigo? Vamos clamar para o nosso país, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais este dia, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. E obrigado por nós podermos ter a oportunidade, Senhor, de te clamar, de orar a Ti, de falar contigo, de ter um relacionamento contigo, Deus. E obrigado, Senhor, porque Tu sempre ouves as nossas orações, Deus. Ó Pai, e nesta noite, Senhor, eu falo contigo, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, Tu és o Deus misericordioso, um Deus bondoso. Ó Pai, que Tu ages no meio do Teu povo, Deus. Que Tu possas, Senhor, intervir, Senhor, na situação de cada irmão, Senhor. Se há alguém aqui com necessidades, Senhor, que precisa de uma ação do Teu poder, Senhor. Ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que Tu possas intervir na sua vida, Deus. Ó Pai, eu clamo também pela situação do nosso país, Deus. Tu sabes, Senhor, a situação em que ele se encontra, Deus. E Tu sabes que sozinho ele não vai conseguir, Senhor. Ó Pai, mas nós pedimos pelos nossos governantes, Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá empenho, Senhor, para solucionar todas estas situações, Senhor. Ó Pai, eu peço, Senhor, para as pessoas que estão a passar necessidades neste país, Senhor. Ó Pai, que Tu possas ir ter com eles, Senhor, dando uma esperança nos seus corações, Senhor, abrindo os seus olhos e vendo onde está a solução. E a solução está em Ti, Senhor. Ó Pai, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, e nós levantamos o nosso clamor, Pai, a Ti, Senhor, pois só Tu mereces, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração, Senhor, e a nossa humilhação perante Ti, Deus. Ó Pai, por isso tudo entregamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos a chegar ao fim deste culto, que a palavra de Deus possa ficar gravada nos nossos corações e possa produzir efeito